E aí eu já vou entrar logo aqui na palavra, né? Qual é a sua perspectiva? Isso foi uma pergunta que Deus me fez, e boa parte disso aqui que eu vou pregar hoje é um confronto de Deus para mim mesma. Então eu me coloco também nisso, nessa ativação, né? Eu estava ouvindo uma mensagem que ele estava falando sobre a eternidade, e nessa mesma mensagem ele tocou num assunto muito importante, que é o DNA, né? A gente tem um DNA de Deus em nós. E o que é o DNA? É uma molécula, eu vou dar uma aula aqui básica para vocês, é uma molécula presente no núcleo das células, que todos os seres vivos carregam as suas características genéticas. E nós temos o DNA de Deus em nós. E durante muito tempo a gente tem uma ideia de que do céu, assim, que a gente vai para o céu, é um lugar cheio de luz e que vários anjos tocando harpas. É muito mais profundo do que isso. E muitos de nós nos escondemos nisso para não fazer nada aqui na Terra. Sendo que o próprio Deus nos deu um DNA. E isso aqui que a gente está vivendo, e o agora, faz parte desse plano de eternidade. Isso é uma parte do que a gente vai estar fazendo para ir para outra parte, que é a eternidade. E muitos de nós não entendemos que nós somos família de Deus. Nós somos famílias. Ele deu um exemplo que eu acho que eu entendi melhor sobre isso. Ele fala que os judeus, eles não são judeus porque eles, por exemplo, são de Israel. Não. Eles são porque é como se eles entendessem que é o DNA deles. Então, se eu sou um brasileiro e sou judeu, eu não preciso ir para Israel, entendeu? Então, o DNA de Deus é a mesma coisa. Eu não preciso chegar no céu para fazer algo que eu possa estar fazendo aqui na terra. Porque aqui não é o meu lugar é o céu. Eu só vou fazer quando eu for para lá. Eu só vou falar santo quando eu for para lá. Eu só vou dar o meu melhor quando eu for para lá. Não, a gente tem que começar aqui e agora. Nós precisamos entender que nós somos pequenos cristos. A gente usa muito o termo, eu sou cristão, mas poucos entendem ou fazem o que de fato é para fazer, né? Quando a gente fala de eternidade, a gente leva muito para a questão do tempo, né? O significado do tempo, aí vai para aquele lado de várias outras teorias, e não é nisso que eu quero chegar aqui. Quando esse assunto de tempo, de cronos, aí a minha cabeça buga. Então eu vou para o lado que Deus está me falando, e eu espero que vocês entendam. A eternidade, na verdade, ela é a exclusão do tempo. Então não existe tempo na eternidade. Não tem como contar, porque é imensurável, é infinito. É como Deus é. Não tem como eu mensurar ele é infinito. Lá em Eclesiastes 3 afirma que há tempo para tudo. Mas a parte que eu quero destacar aqui está no versículo 11, que fala assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, o mais próximo que a gente puder chegar para diminuir esse anseio, a gente tem que fazer aqui na terra, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai tendo um pouco do que é a eternidade, e o nosso coração vai se aquecendo com isso. Então a gente não pode paralisar, né, por causa disso. E como anda a sua perspectiva com o que é eterno hoje? Nesse tempo, mais do que nunca, Deus tem me falado sobre isso. Deus tem mexido com o meu coração sobre isso, porque a gente não está tão longe da eternidade. Eu acredito que a volta de Jesus não vai demorar muito. E é o que os grandes homens de Deus também estão pregando. Então a gente precisa começar a alinhar na nossa percepção, né? A percepção de Deus. Jesus, enquanto ele esteve aqui, mesmo estando aqui na terra, ele fez tudo que ele podia. Ele viveu tudo que ele podia viver de forma justa e não tinha um erro. Porque ele queria dar continuidade ao plano de eternidade para nós. Ele queria abrir a possibilidade da gente estar lá. Então a gente precisa seguir ele, como ele foi, sermos pequenos cristos. E eu separei três lugares que a gente precisa ter essa perspectiva.
e que a gente não anda tendo. Eu sou uma pessoa que eu não falo muito, quando eu não tenho muita intimidade, mas eu observo muito. E em relação a essas coisas, eu tenho uma sensibilidade. E eu sofro muito com isso, com algumas coisas que eu percebo e que eu vejo, mesmo que não seja comigo, mesmo que não seja diretamente para mim, mas eu sofro muito. O primeiro lugar que eu quero destacar, que a gente precisa ter essa perspectiva de eternidade e as lentes de Jesus, é na igreja. Lá em Filipenses 2:4 fala assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É como eu falei, eu já vivi dias de sofrimento por ver algumas coisas dentro da igreja que não condiz com a perspectiva da eternidade, né? Eu já vi gente que não tinha fé nenhuma em Deus. Eu já vi gente que tratava as pessoas como um nada. Eu já vi pessoas ser pedra de tropeço para outras pessoas. E mesmo que não tenha sido diretamente para mim, eu senti um sofrimento muito grande. E eu não sou uma pessoa romântica. Eu não sou uma pessoa sonhadora, romântica, não. Eu sou bem realista. E eu até luto muito contra isso. Mas eu sou sensível quando eu vejo esse tipo de coisa. Lá em Atos 2, do 44 ao 47, fala assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam e reuniam-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Isso aqui é um estilo de igreja primitiva, as primeiras que surgiram. Então você vê que não tinha essa questão de dinheiro, de soberba, né? Cada um pegava o que tinha, dividia e todo mundo era feliz. E muitas pessoas iam sendo acrescentadas. Então o reino de Deus se expandia naturalmente. Na atualidade é muito difícil a gente ter uma igreja assim. Seria uma utopia. Mas para Deus nada é impossível, né? Mas a gente precisa começar a rever algumas coisas. Porque a gente nem está no modelo de igreja primitiva. Estamos muito longe, mas também estamos pertinho do modelo de igreja que Jesus abominaria. Então a gente precisa rever essa perspectiva aqui dentro da igreja. Precisamos ser tomados pelo Espírito Santo. A gente tem falado sobre isso. A gente tem gritado sobre isso. A gente fez uma conferência voltada para isso. E não é da boca para fora. O próprio Deus tem gritado para nós isso. E uma igreja tomada pelo Espírito, você começa a ver as mudanças dentro dela, as mudanças na forma de se relacionar. Eu sou uma pessoa de difícil relacionamento, não de permanecer com o relacionamento, mas de chegar na pessoa. Eu tenho muita dificuldade nisso, mas eu tenho mudado isso. Por quê? Porque precisa disso aqui, ó, ter uma perspectiva da eternidade. Quando eu vejo a minha limitação, eu falo, não, eu preciso vencer isso aqui. E não porque eu sou pastor, porque eu tenho um cargo, não, porque eu tenho uma responsabilidade com Deus. Eu tenho uma responsabilidade cristã de mudar. Eu não posso colocar a minha personalidade, as minhas dificuldades à frente do que Deus tem para a minha vida, do meu ministério, da minha missão. Então a gente precisa começar a mudar essa questão do relacionamento dentro da igreja. Aqui uns ajudavam os outros, eles se viam como família. Eu percebi também que o mundo, ele muitas vezes é mais caloroso do que a gente. Durante muitos anos a igreja, ela julgou as pessoas. Existe uma dificuldade de equidade. E eu sinto que está acontecendo de novo. Eu lembro que um dia eu fui numa igreja e as pessoas não sabiam que eu era pastora, nada. Eu fui para um evento. E eu fui olhada do começo ao fim pelas pessoas, talvez pela minha forma de se vestir, talvez pelas minhas tatuagens, pelo meu cabelo, pelo piercing, não sei. Besteira, banalidade. Mas aí Deus falou comigo, imagine quem não conhece Jesus.
Imagine uma pessoa que está indo destruída, né, para ouvir algo de Deus. E aí eu fiquei muito sensibilizada. E desde aquele dia eu comecei a rondar sobre isso dentro de mim, a estudar sobre isso. Então a gente precisa olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, com as lentes de Jesus. Eu vi isso num podcast, a mulher falando, eu preciso olhar com as lentes de Jesus. Então se a gente colocar as lentes dele em nós, a gente consegue viver uma vida de paz. Mesmo na dificuldade, mesmo sendo difícil, com as lentes de Jesus e com a perspectiva de eternidade, a gente começa a organizar a nossa cabeça e a entender o que Deus quer. Muitas vezes a gente afunda o irmão que está aqui. A gente tem inveja, muita inveja. Inveja do que está no altar, inveja do que está mais próximo do pastor, inveja daquele que está com um casamento bem, inveja daquele que foi promovido, inveja daquele que foi consagrado. Então existe isso muito forte ainda no nosso meio. Temos sido pedra de tropeço e dificultador da caminhada uns dos outros. A gente vê, eu já atendi pessoas com problema com liderança, porque o discípulo está à frente, porque o discípulo está indo mais rápido, porque ele está ficando para trás e o discípulo está fluindo. Então, são coisas que nessa atual situação em que a gente vive de mundo e de tragédia que tem acontecido, não era para a gente estar perdendo tempo com isso. Era para a gente já estar bem mais à frente. E eu acredito que Deus está fazendo algo e vai fazer algo em nós. Mesmo havendo essa geleira, mesmo havendo isso, eu acredito que Deus está falando porque Deus tem algo para fazer no nosso meio. Deus ele quer agitar o nosso coração, Deus quer tirar muito do que é nossa alma e colocar muito do Espírito. E a gente precisa dessa maturidade nesse tempo. Conhecer Deus faz parte do que é eterno. O que você faz aqui na terra vai impactar na eternidade. Isso é muito sério. O que você faz aqui na terra vai impactar na eternidade. E vai impactar na eternidade de muita gente, viu? Porque se você não fala de Jesus para alguém, a eternidade dele vai ser em outro lugar. Longe de Deus. E se você não faz algo profundo aqui, como você vai ter condição de fazer isso lá? Que vai ser um novo plano. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui de pós-morte, de tudo, porque é muito profundo os estudos. Mas e aí? É muito diferente do que a gente foi programado para pensar que era. Eu tenho percebido no nosso meio que, pelo acesso às informações, tem muita gente com muito conhecimento. Tem gente que lê a Bíblia, teólogos. Mas à medida que essas pessoas têm crescido em conhecimento, elas têm criticado muitas outras pessoas. Eu falo para vocês que eu já tive muito medo de subir aqui e falar alguma coisa e as pessoas começaram a dizer que é uma heresia, tudo. Então, muito do meu medo de estar aqui era o julgamento. O julgamento das pessoas, porque hoje as pessoas são muito críticas, elas parecem que não percebem a essência da coisa, elas estão esperando você errar. Elas estão esperando você tropeçar para ou te julgar, ou te expor, fazer alguma coisa. Então, a teologia, o estudo é maravilhoso. A gente tem mesmo que se aperfeiçoar, ir atrás de conhecimento, ler a palavra com tudo que temos. Mas a leitura da palavra de forma genuína, ela transforma a pessoa. Ela muda, ela te torna humilde. Porque você entende que você é pó, você é nada. Você está aqui só para cumprir o que Deus quer. Esses dias, uma grande mulher de Deus, que eu admiro muito, foi numa rede social e falou para outra pessoa que não gostava dela. Que ela tentava, mas ele não ajudava ela a gostar dele. Eu falei, meu Deus, o que é que essa mulher quer falando isso aqui nessa rede social? Ela está destruindo várias pessoas, porque ela tem muitos seguidores, ela é muito conhecida. Então, que exemplo é esse? Tudo bem que ela estava indignada com o que a pessoa falou, mas ali não é lugar. Então não adianta nada você ter uma teologia, saber de muita coisa, mas você não viver aquilo. Você não cumprir aquilo que a palavra está falando. E a gente tem muita gente teóloga, muita gente crítica e soberba.
dentro do nosso meio, que causa medo. Principalmente em pastores, principalmente, deixa a gente recuado, deixa a gente amedrontado, desencorajado. Então, esse modelo de ser igreja primitiva, ela você vê que ela não tinha muito essa questão de cargos, né? Não tinha muito isso. A questão ali era que eles estavam sendo tomados pelo Espírito e eles tinham que partilhar tudo para continuar adorando a Deus, para chamar mais gente para aquilo, e assim acontecia. Mas hoje a gente vive esse modelo de igreja e a gente precisa fazer com que ela flua assim como aquela igreja fluía. A gente precisa fazer com que os irmãos sejam acrescentados aqui assim como lá era. A gente precisa ser frutífero. O conhecimento da palavra de Deus é mais do que leitura. É igual eu falei, quem busca a palavra muda. Ela gera transformação e humildade. Então não adianta nada tu ver um grande homem de Deus aqui na frente e eles não tocar as pessoas. É igual o meu esposo fala, toca os céus, mas não toca a terra. Então tem alguma coisa errada. Porque tem que ser um canal de transformação, tem que ser uma reação em cadeia. Você tem que receber, você tem que passar e as coisas têm que acontecer, tem que fluir. O nome da Aliança Jovem aqui é Let It Flow, tem que fluir. E hoje não fluiu nada. Fluiu aqui só o louvor e uns poucos aqui que estavam fluindo, o resto estava parado. E eu estava sentindo um calor, uma coisa pesada de Deus, uma parada forte. Eu falei, como que essas pessoas não estão sentindo isso? Eu conheço o coração do pessoal que estava aqui na frente. Eu converso muito com a Nise e a gente sabe da atmosfera que está acontecendo e existe todo um processo antes de vir para cá. Nós somos pessoas que temos filhos, esposo, e nós abrimos mão de muita coisa para fazer a vontade de Deus e estar aqui dando o nosso melhor. E às vezes eu acho que a pessoa está aqui, ela está dando o melhor dela. Eu sei que não é para ela, é para Deus, né? Mas se é para Deus, ainda é mais importante. Você tem que dar o seu melhor. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja desanimado, levanta e faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Deus, Ele está pronto para te derrubar aqui no culto. Ele está pronto para mover você. É só você levantar e se deixar fluir. Uma igreja com visão de eternidade é completamente unida. Afinal, nós temos o mesmo DNA. Nós somos uma família. E o principal desejo é a contemplação do Santo, do nosso Deus. É incansável adorá-lo e cultuá-lo. É incansável. Não tem essa de, me cansei. É incansável. Deus, Ele merece o nosso extremo. E a gente tem muito essa ideia fechada de família, que a família é só aquele grupo. Não é. A família é toda a igreja. É a igreja do mundo. Somos nós. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir. Não congregação, não placa, não. Nós, como pessoas, com o DNA de Cristo, precisamos nos unir. Não só a minha célula, não só a minha rede, não só a minha congregação, não só a minha denominação, não só a minha nação. Tudo. Eu acredito que vai ter um tempo em que Deus vai levantar os santos e essas pessoas vão se encontrar. Vão se encontrar e a bagaceira vai ser grande. E eu quero estar lá. Eu já falei para Deus, eu quero estar lá. Quando eu estiver parada, Senhor, me agita, me incomoda. Rasga meu coração, porque eu quero estar lá. Nós temos trocado Deus por coisas banais. A eternidade é muito mais do que ir para o céu e ver anjos tocando harpas. Como eu falei. Então, eu falo de mim, gente, eu sou muito besta às vezes. Eu me irrito com muita besteira. Que depois, quando passa, eu falo assim, meu Deus, que besteira. Eu preciso amadurecer. Eu falo isso muito para o meu esposo, que é explosivo. A gente precisa amadurecer. Se a gente colocar a lente da eternidade, muita coisa vai passar por nós que a gente nem vai sentir. E quando a gente sente muito, a gente está muito carnal. Igual o pastor Donato fala para nós, você está muito carnal. Precisa mudar isso aí. Se você pensa que você vai no pastor Donato para ele alisar você, vai não. Ele pega lá na ferida, e derruba de vez. Toda vez que eu vou armada, vou brigar com o pastor hoje, tem que mudar isso aqui, o pastor me derruba.
Eu saio só o bagaço. Mas é sobre isso. Ele tem uma maturidade em Deus que eu ainda não tenho. Que eu me espelho. Amém? E nós precisamos disso. Nós, como igreja, precisamos dessa maturidade. De entender que não é nosso. Não é nada nosso. É tudo de Deus. É tudo para Deus. Nós somos uma família. O segundo lugar é na sociedade. Nós precisamos ter essa perspectiva de eternidade na sociedade. Fora daqui. E para ter isso, a gente precisa trabalhar aqui, ó. Se aqui dentro, que é o nosso habitat natural, que a gente tem ideias parecidas, vamos dizer assim, né? Palavra de Deus, os fundamentos, não está fluindo, imagine fora. Imagine como nós estamos sendo fora daqui. Que exemplo nós estamos sendo. Eu separei alguns lugares da sociedade que a gente mais vai ser testado nisso, vai ser testado por Deus nisso, no trabalho ou na faculdade. A gente precisa ter a perspectiva da eternidade nesses lugares. Você precisa entender que você está na faculdade, não é só para se formar. Não é só para ter o diploma, ter uma carreira e ganhar dinheiro. Isso é uma consequência. Você está lá com uma estratégia de Deus para ganhar aquelas pessoas para Jesus. Você está lá para ser luz naquele lugar, para ser interessante naquele lugar. Não para ser só mais uma pessoa que vai ficar calada, vai ouvir algumas coisas e ficar calada. Eu não sei se eu já contei da minha faculdade aqui. Eu fiz uma faculdade de serviço social. Completamente oposto ao que eu penso. Completamente oposto ao que eu penso, né? Tinha uma ideologia extremamente diferente do que eu penso. Então, muitas vezes eu precisei me levantar lá. Claro, com educação, né? Não vou bater no meu professor. Eu tinha um respeito porque eu sabia o princípio de honra. Mas muitas vezes você vai precisar falar. E para você ter autoridade, você tem que dar exemplo lá, né? Então, você precisa ter essa perspectiva de eternidade lá. Criar vínculos lá. Ser uma pessoa que a pessoa sabe que vai ter um apoio naquele lugar, né? Você vai precisar perdoar, você vai precisar se humilhar muitas vezes. Você vai precisar, por exemplo, você vai ter um chefe que é um carrasco, mas você vai ter que honrar ele. Já aconteceu comigo isso. De eu ter um chefe terrível e eu queria que Deus arrancasse a cabeça dele. Misericórdia. Mas eu tinha que honrar ele. Deus me deu arrancou foi a minha cabeça, Deus. Falou, você vai ter que honrar ele. Comece a honrar, porque aí você vai ver a mudança acontecer. E realmente aconteceu. Uma mudança extremamente profunda aconteceu no meu trabalho. Então você precisa começar a ter essa percepção na sua faculdade, no seu trabalho. Muitas vezes a gente é sem graça, chato. As pessoas não querem estar perto. Por quê? Porque a gente não está sendo sal. Sal é que dá sabor nas coisas. Então a gente precisa começar a dar sabor nas coisas. Você precisa estar naquele lugar e quando você sair, você fazer falta. Então trabalhe para isso. Nem que para isso você tenha que matar a sua carne. Você tenha que, sabe? Mas trabalhe para isso. Precisamos ter o foco. Quando eu estou num momento muito difícil, nesses ambientes assim, fora daqui, na minha família, ali no trabalho, eu penso, como Jesus faria? É uma pergunta que sempre vai no meu coração. O que Jesus faria? Às vezes a carne está maior, né? Aí depois eu peço perdão, mas geralmente eu faço isso. O que Jesus faria? E aí parece que o coração da gente já derrete ali e a gente consegue fluir naquele lugar. Então seja isso, se esforce para isso. Primeiro aqui dentro, depois lá fora. Amém? Em casa, isso aqui a maioria vai para os casados aqui, ó. A gente olha para os nossos esposos sem misericórdia. A gente tende a olhar para eles sem misericórdia nenhuma. A gente acha que a pessoa é obrigada a aguentar o nosso jeito.
obrigar o nosso nervosismo. A gente acha que os nossos filhos é obrigado a ouvir as nossas frustrações. E aos poucos, a gente tem dado espaço dentro da nossa casa para uma frustração futura. Para filhos frustrados, filhos longe da igreja. Tem muito, acontece muito. Se você não vigiar, você chega do seu trabalho extremamente cansada e desconta tudo no seu esposo e nos seus filhos. Eu sei porque eu já fiz isso. Eu não tenho vergonha de me expor aqui não, eu me exponho legal. Então a gente tem a tendência de não olhar eles com misericórdia e com compaixão, assim como a gente olha às vezes para um discípulo. Então a gente precisa ter essa lente ainda mais para eles, porque é eles que vão estar com a gente aqui, ó, no dia difícil, quando não houver ninguém mais, eles vão estar lá. É o seu esposo, a sua esposa, são os seus filhos. Então, olhem com misericórdia. A gente exige muito deles. E a gente acha que eles são obrigados a tolerar as mazelas que a gente tem aqui no coração, as coisas mal resolvidas. Então, nem o seu esposo é obrigado a isso. Sua esposa não é obrigada a isso. Seus filhos não são obrigados a serem um saco de pancadas. Amém? Nesses lugares que a gente vai fora do nosso habitat aqui congregacional, provavelmente a gente vai ser taxado de louco, certo? Normal. Lá em 1 Coríntios 1, 27 fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Então, não se preocupe se você for taxado de louco. Um dia essa pessoa vai entender você. Então, o que é que eu já percebi aqui no mundo? Vamos lá, vou contar algumas histórias aqui. Perdoar a traição de um esposo. Quando você toca nesse assunto, em algum momento você vai conversar com uma amiga do trabalho, ou a pessoa vai te pedir um conselho. Quando você fala assim, perdoa, tu é doida. Eu não vou perdoar esse homem não, eu quero que ele morra, eu quero que ele bagaceira. Mas você vai falar, perdoe seu marido. Isso ela vai te dizer que tu é louca, que não vai mais querer falar contigo, mas lá no fundo ela vai entender. No futuro ela vai entender. Então, muitas vezes que eu falei sobre isso, as pessoas me taxaram de louca, que eu era doida. Mas a Bíblia manda perdoar. Devolver um dinheiro. Vamos lá. Teve um dia, eu não sei se eu já contei isso aqui. Eu estava com uma diferença de R$2.000. E tinha um homem que tinha esquecido um dinheiro no balcão, R$8.000. Acho que foi uns 30 dias, né? Dinheiro lá. Aí minha chefe, com pena de mim, não, Carol, nós vamos pegar aqui e abater na tua diferença. Porque já fazia muito tempo, a gente não sabia quem era a pessoa e o dinheiro estava lá, né? Não tinha como ter sido contabilizado no banco, porque foi um pacote que ele esqueceu fora a contabilização do caixa. Ele só deixou o pacote e foi embora. E aí, beleza, aí eu, tá bom. Aí eu ainda procurei, não achei, tá bom. Aí, quando lá no dia de baixar minha diferença, o dono do dinheiro aparece no banco. Só que ele não sabia quanto era, né? Então, uma pessoa me chamou lá. Menina, ele não sabe nem o valor. Pega o teu R$2.000 e devolve os 6. Eu falei, não. Falei, não faço isso. Minha irmã, tu é besta demais. Esse homem é um louco. Esse homem deve ter roubado de alguém. Ele não sabe nem quanto é que é. Minha amiga, ele pode ser o capiroto. Mas eu não pego o dinheiro dele. E eu devolvi o dinheiro e eu paguei o dinheiro. Mas fui taxada como louca, besta, idiota, essas coisas aí. Me chamaram disso aí lá. Sexo depois do casamento. Na faculdade, quem fala sobre isso, quem é com aquela blusinha lá do no sexo, tá doida, é doida. Falar em confissão, quando eu contava meu testemunho lá no banco para algumas pessoas. Aí a mulher, tu é besta demais, tu vai contar a tua vida. Para que confessar isso aí? Isso é uma besteira, minha irmã. Perto de mim tu é uma santa, para que tu foi fazer isso? Eu falei, não, minha amiga, o negócio é diferente. Leia lá na Bíblia, confessa seus pecados e você vai ser curada. Por isso que tu tá aí toda bagaçada, porque tu não confessa. Aí quando dava meio pro fim, já estavam me confessando. Era engraçado, no meu trabalho eu fazia ela, faça uma lista aí de quantos você já, bora lá e vai me contando para confessar. E aí elas confessavam e tal.
E eu ganhei algumas pessoas para Jesus nessa brincadeira aí. Isso no meu primeiro trabalho. Não era nem pastor ainda. A perspectiva da eternidade em meio ao sofrimento. Então, no lugar de sofrimento. Esse aqui já é o final. Lá em 2 Coríntios 4:18, fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, ele veio nos mostrar que ele venceu o mundo em meio às aflições. Jesus sofreu muito. Ele sofreu muito preconceito, ele sofreu muita rejeição, ele sofreu traição, mas ele tinha o quê? Uma perspectiva na eternidade. Por mais que ele tenha sofrido, por mais que ele tenha ficado aflito, ele sabia que existia um plano de eternidade. E ele foi até o final na missão dele. Jesus mostrou na pele que todo sofrimento é passageiro. Então, se você está sofrendo, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei o que você está vivendo de dor, mas é passageiro. E se você colocar essa perspectiva de eternidade, ameniza. Eu sei falar porque eu vivi isso. Eu vivi muita dor, mas à medida que eu coloco... Eu lembro de uma situação na minha família que meu pai estava muito mal. E eu estava muito triste com isso. Estava tendo umas mudanças no trabalho. E muita aflição. E eu lembro que eu ouvi numa música assim: Ele me ama, só isso. Ele me ama. Eu falei: meu Deus, Ele me ama. E parece que um despertar dentro do meu coração me fez lembrar disso. Cara, Deus me ama, isso é suficiente. Tudo isso aqui que eu estou vivendo é passageiro comparado ao que Deus tem para a minha vida, para a eternidade, para os planos de eternidade. Então eu não posso paralisar por isso. Então lembre disso, é passageiro. O sofrimento de Jesus abriu caminho para nós, para a eternidade. Então o seu sofrimento vai abrir caminho para algumas pessoas. O seu testemunho vai abrir caminho para algumas pessoas. E eu tenho a autoridade para falar sobre isso, sobre um testemunho, sobre ser uma carta viva. Você tem que sobreviver, porque você vai ser uma carta viva para alguém. Pode escrever o que eu estou falando para você. Tem pessoas que vão ouvir o seu testemunho e vão aceitar Jesus com facilidade. Às vezes eu vou ter que me esforçar muito, às vezes meu esposo vai ter que se esforçar muito para essa pessoa ganhar. Mas às vezes você falando o que você viveu, o seu testemunho, essa pessoa não vai aguentar e vai aceitar Jesus. Então, o seu sofrimento, mesmo que terrível agora, ele vai gerar alguém para a eternidade. Ele vai abrir caminho para alguém. O que viveremos na eternidade é tão profundo que nem mesmo o sofrimento pode arrancar essa expectativa de nós. Lá em Romanos 8, 18 ao 19 fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, se você tiver com esse baita problema, pensando que está sem saída, tenha essa perspectiva em Deus de eternidade, tenha expectativa, porque Deus ele vai te manter de pé nesse mundo quebrado. O mundo é quebrado. Você vai ver gente de todo jeito. Você vai talvez conhecer pessoas muito ruins. Mas existe uma expectativa aí no seu coração que você precisa começar a despertar para a eternidade, gente. E a gente está nesse tempo, viu? É para agora. É para agora. Essa mornidão do nosso meio precisa ser arrancado agora. Porque senão muitos vão ficar para trás. Saiba que mesmo em meio às noites solitárias, o que te aguarda é a eternidade com o Senhor. Em meio ao luto, à fome, à pobreza, à doença, o que te aguarda é algo bem diferente. É uma extinção de tempo sem sofrimento algum. Foi uma frase que Deus falou para mim. Então, não importa a sua situação financeira hoje, não importa a sua saúde hoje, não importa a sua dor hoje, o seu sofrimento, aquilo que você está achando que é impossível.
Nada se compara à eternidade, nada se compara a uma vida inteira, sem contar tempo, sem nada, sem esse sofrimento. Apenas com a alegria de Deus, apenas contemplando Deus. Então, tenhamos isso na nossa cabeça. Vivamos o hoje com tudo que temos, mas com a expectativa de que é passageiro e que nós vamos viver algo muito maior. E sem tempo, extinguindo o tempo, sempre, o sempre com Deus vai existir no nosso futuro. Amém? Uma frase que parece que Deus está bem aqui falando para mim, ó. O mundo não está de brincadeira. O mundo, ele não está de brincadeira. Parece que o próprio Deus está aqui falando. Nós chegamos num tempo de nos posicionar de uma vez por todas, sem olhar para trás, sem procrastinar, se levantar e permanecer de pé. O que eu percebo é que existe uma rotatividade aqui. Existem as mesmas pessoas que vêm, mas existe uma rotatividade de gente que aceita Jesus e não permanece. Que aceita Jesus e não permanece. Vai para o encontro e não permanece. Vai para o encontro de novo e não permanece. Vai de novo e não permanece. E Deus está falando que acabou o tempo disso, gente. Isso não é uma brincadeira. Isso é fato. O mundo, ele não está brincando. Ele quer te derrubar para a morte mesmo. Ele quer te levar para a morte, para um lugar que você não vai ter saída. Então não brinque de vir à igreja, não brinque de aceitar Jesus, não brinque de receber as coisas de Deus. Quando você for fazer, faça de verdade e se comprometa com aquilo. Eu ouvi o testemunho da Michele no encontro, Michele do Alisson, muito forte, porque ela decidiu e ela continuou, ela perseverou, ela é um exemplo de perseverança na fé. E ela teve uma vida toda ali que levava ela para não querer a igreja. Ela não tinha por que querer a igreja, não. Mas ela decidiu, através de um vídeo que ela assistiu. Olha isso, um vídeo levou ela para Jesus. E muitos de nós temos a mesa aqui, ó. A mesa, assim, toda exposta aqui. Grandes homens de Deus, o pastor Nonato. Gente, a gente tem muita coisa boa aqui. A gente está num tempo de liderança muito boa. Sem ser abusiva. Na minha época existia muito isso. Lideranças abusivas, aquele negócio muito pesado. E nós mesmo assim, nós queimávamos para Jesus. A Aliança Jovem não ficava assim parada, não. Era aqui no meio, ó, aqui bagaceira. O pastor tinha que mandar se afastar. Sai daqui. Ou sentar para ouvir a palavra. Porque a gente queria queimar, a gente queria dar o nosso melhor. Então a gente precisa resgatar isso. Amém? A gente precisa resgatar esse fogo. E eu acredito que antes de Jesus voltar, ainda vai haver um mover de avivamento sim no nosso país, na nossa nação. Eu creio muito nisso. E eu creio tanto nisso, que quando eu oro, Deus fala assim: levanta, Carol, para de procrastinar. Te levanta, vai orar, vai buscar, para com isso. Todo dia eu falo: te levanta, Carol, bora, garota, bora, vai arrebentar, é mais um dia que você tem que ter uma expectativa na eternidade, é mais um dia que você vai ter que ter força, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tribulação. Talvez não tenha sido um dia fácil, mas vamos lá, vamos continuar, vamos adorar. Hoje é o aniversário da minha filha, e provavelmente eu não viria aqui. Eu ia falar para o Johnny: se vira, eu não vou não, eu vou ficar com ela. Mas eu senti muito forte de falar sobre isso. Muito forte de falar sobre isso. Por isso que eu tive vontade de ir embora na hora da adoração. Porque a gente se sacrifica muito, né, para tentar botar o que Deus tem falado no nosso coração. E poucas pessoas fazem isso, dão valor a isso. Dão valor a essa expectativa que Deus gera no nosso coração. Isso é muito frustrante. Mas graças a Deus as minhas lentes estão na eternidade. E eu continuei, eu preguei, e eu estou aqui com vocês. E eu estou aqui para despertar isso em vocês. Para que de fato aconteça mesmo alguma coisa. Eu oro muito por isso, porque eu acredito que o avivamento, ele começa por arrependimento, por lágrima. Então a gente não tem que se contentar com a vida que a gente tem tido, a gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender pelo erro do próximo. A gente tem que colocar o joelho no chão e pagar um preço pela nossa nação. Pagar um preço por tudo que nós estamos vivendo. Para que haja uma mudança. E eu não falo de política.
tá? Eu não falo de política aqui, eu falo de mudança mesmo espiritual, falando aqui, espiritualmente falando. A gente precisa começar a se levantar como igreja, não só quando tem uma política, não só quando o negócio está feio para o nosso lado e a gente, eu preciso me levantar agora porque senão o negócio vai... Não, a gente precisava estar assim desde o começo. A gente tem se levantado como igreja agora, que o negócio apertou para o nosso lado. Mas essa busca, essas adorações, essas coisas, a gente tem que buscar, independente do dia mau, independente do dia difícil, independente quando as coisas se tornam difíceis. A gente tem que começar a gerar a nossa nação nos cultos simples aqui, nas orações de quinta-feira. Então vamos lá. Eu queria chamar o louvor aqui, vamos adorar mais uma vez.